Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orar pela sua vida, pela sua família. Eu quero trazer também uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai renovar as suas forças, vai fortalecer a sua fé. Amém? Eu tenho colocado a oração da manhã às 5 horas da manhã. Tenho colocado também um vídeo à tarde às 4 horas. Tem sido uma bênção. E também a oração da noite às 8 horas. Eu quero muito fazer parte da sua vida, poder contribuir com o seu crescimento espiritual. E desde já eu agradeço a cada um de vocês que tem compartilhado. Quando você envia um vídeo desse para as pessoas, você não imagina, mas o Espírito Santo pode falar com elas, pode mudar situações. E hoje nós vamos falar sobre um milagre que Deus fez, um livramento que Deus deu ao seu povo. E eu sei que muitas pessoas estão passando por isso. Talvez você não esteja passando, mas quando você compartilha, você está enviando, semeando a palavra de Deus no coração de muitas pessoas que às vezes agora estão desesperadas e precisando de uma palavra, tá bom? Então, nós vamos começar a ler a palavra, mas antes eu quero muito que você se inscreva. É só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo, e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler um versículo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Mas antes eu quero te explicar o que estava acontecendo neste contexto aqui. A Bíblia diz que um dia o rei Josafá, que era o rei de Judá, o rei do povo de Deus, ele recebeu uma notícia triste de que 2 povos estavam vindo, cada um de um lado, estavam vindo perseguir eles e iria acabar com tudo, irmãos. Naquele momento o rei Josafá, ele recebeu uma notícia péssima. E ele se desesperou. E ele então fez uma oração que para nós muitas vezes serve de consolo. Você que está agora no momento desesperador, você que recebeu uma notícia de uma doença, talvez você recebeu a notícia de que perdeu o seu emprego. Quantas coisas, quantas notícias vêm para abalar a nossa fé, não é verdade? E quando nós chegamos a esse momento de desespero, nós não conseguimos nos concentrar, não conseguimos colocar a nossa confiança no Senhor. Mas Josafá, ele fez uma oração que serve para nós de exemplo. Eu quero ler para você o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12. Olha a oração que Josafá fez. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Irmãos, olha que oração profunda. Ele disse: Deus, nós estamos olhando para o Senhor, porque é só do Senhor que vem o nosso socorro. Nós não sabemos como vamos vencer esses exércitos que estão vindo contra nós. Irmãos, a Bíblia diz que logo em seguida, assim que ele decidiu buscar a Deus junto com o povo de Judá, o Senhor tocou no coração de um jovem, o filho de um homem que não tinha linhagem, não tinha descendência, não tinha nenhum histórico de que ele era um profeta. Mas ele começou a profetizar. E ele disse: olha, o Senhor manda dizer que nessa batalha vocês não terão que pelejar. Vocês não terão que lutar esta batalha, porque ela não pertence a vocês, ela pertence ao Senhor. Irmãos, como é bom saber que Deus, ele peleja por nós. Nós não precisamos enfrentar as batalhas. Deus, ele vai com a gente. E Deus, ele quer nos dar livramentos. Livramentos de morte, livramento de perdas, seja material, seja no relacionamento. Deus, ele quer nos proteger e nos abençoar. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme e ele nem cochila. Irmãos, Deus é tremendo porque muitas vezes nós nos sentimos desprotegidos, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, mas o nosso Deus não. Amém? A Bíblia conta uma vez que Jesus estava diante da multidão e toda aquela multidão começou a sentir fome porque eles já estavam seguindo Jesus por longas e longas horas. E então Jesus se compadeceu daquele povo e naquele momento Jesus pergunta para o seu discípulo Filipe: Filipe, o que nós daremos para esse povo? E a Bíblia diz que Jesus na verdade estava provando o coração, a fé de Filipe, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Irmãos, Deus já sabe o que ele vai fazer, ele já sabe como vai solucionar os problemas. E naquele momento os discípulos encontraram um menininho insignificante que não tinha talvez nada para oferecer. E eles falaram: mestre, esse menino aqui tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?
Então, irmãos, Jesus estava provando a fé daqueles homens. E nós sabemos que Jesus alimentou toda aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, Deus, Ele pode fazer do nada, Ele pode fazer algo grandioso. Através dessa notícia que você recebeu, Deus está te dando uma oportunidade para você crescer espiritualmente, para você fortalecer a sua fé de uma vez por todas. Tem pessoas, irmãos, que ficam 20, 30 anos na igreja e nunca tiveram uma experiência de livramento, uma experiência de milagres com Deus. Por quê? Porque sempre estão confiando em si mesmas. Elas nunca se entregam verdadeiramente ao Senhor. E às vezes Deus precisa sim chacoalhar, mexer nas estruturas, permitir lutas para que a pessoa ela se desperte e ela comece a buscar ao Senhor. Então, irmãos, aqui nós vemos que um pequeno jovem de repente disse: olha, essa batalha não pertence a vocês, essa batalha é do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz então que os exércitos foram se aproximando e de madrugada Josafá, ele já estava mais confiante, porque ele creu na palavra do profeta. E se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que ele disse o seguinte: olha, creiam nas palavras dos profetas e vocês prosperarão, e vocês não serão envergonhados. Irmãos, Deus usava os profetas antigamente para trazer mensagens diretamente de Deus. E no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus também levanta profetas nos dias de hoje. Por isso não podemos ignorar as profecias. Deus usa pessoas. Eu tenho muitos testemunhos, muitas experiências de pessoas que vieram até mim, não sabiam nada sobre a minha vida. E de repente Deus começou a falar comigo. Deus me deu promessas que aos meus olhos pareciam impossíveis de se cumprir, mas hoje eu estou vivendo essas promessas. Irmãos, o que Deus havia falado para eles era o seguinte: vocês não terão que batalhar, porque Deus vai defender vocês. E foi então que o Espírito Santo deu uma estratégia para Josafá, de colocar um grupo de louvor bem na frente do exército. Imagina essa situação, irmãos. Um grupo de louvor de pessoas despreparadas para a batalha, pessoas sem armas nas mãos. Mas a Bíblia diz que eles começaram a cantar o seguinte louvor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, para mim, esse versículo nós nunca podemos esquecer. Inclusive numa parede lá de casa eu coloquei este versículo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós nunca podemos esquecer do caráter de Deus. Nunca podemos esquecer da bondade do Senhor. Mesmo nos dias mais terríveis, mais difíceis, Deus continua bom, fiel e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Eu sou uma pessoa que preciso muito da misericórdia de Deus. Se você precisa da misericórdia de Deus, deixa aqui nos comentários. Pastor, eu sou muito necessitado de Deus. Eu necessito da graça, do favor dele na minha vida. Irmãos, Deus deseja cuidar de nós, mas para isso precisamos entregar a Ele as nossas preocupações. E por isso o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: aprendam a louvar a Deus, não somente depois que a tempestade passa, mas louve ao Senhor durante a tempestade. É durante a prova que Deus espera de você uma atitude de fé, que você comece a adorar a Deus. Coloque um louvor onde você estiver. Lembre de canções abençoadas, vindas de Deus para te fortalecer. Irmãos, é nessa hora que a gente tem que exaltar o nome de Jesus. Às vezes eu estou sendo oprimido pelo diabo e eu começo a dizer: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus está comigo o tempo todo. E eu começo a citar versículos, eu começo a ir contra o medo, porque o medo e a fé não podem habitar no mesmo coração, no mesmo espaço. Ou você fica com medo ou você fica com fé. Amém? E então a Bíblia diz que naquele momento que eles começaram a louvar o Senhor, falar do seu amor, da sua bondade, naquele momento Deus começou a armar emboscadas para aqueles homens e um exército começou a brigar com o outro porque eles ficaram cegados e eles começaram a achar que ali era o povo de Judá, mas não era. O povo de Judá ficou lá no alto, ficaram louvando a Deus. E quando eles chegaram pela manhã, eles viram tudo destruído. Todos os homens foram mortos. Por quê? Eles brigaram entre si. E somente o povo de Israel sobreviveu e eles pegaram todos os despojos e engrandeceram ainda mais o nome do Senhor. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo falou com vocês aqui. Nós já vamos orar, mas eu quero muito que você guarde isso no seu coração. Tire o medo do teu coração. Confie no Senhor com toda a sua força, com toda a sua fé. Deus não vai te abandonar. Eu não conheço ninguém que tenha colocado a sua fé, a sua confiança no Senhor, que foi abandonado. Irmãos, Deus sempre abre caminhos na vida de homens e mulheres de oração. É por isso que você precisa orar.
Você não pode aceitar a derrota. Você tem que crer no livramento e na vitória do Senhor, tá bom? Então nós vamos orar agora, deixa eu fechar minha Bíblia. E se você puder, você vai deixar também o seu comentário aqui. Comece a digitar aí o que você precisa, o que você deseja e principalmente adore ao Senhor com o teu coração. Feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença e queremos, meu Pai, te louvar por tudo que o Senhor é, não somente por aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, venha com a tua força, com o teu renovo, coloca fé nos nossos corações, Pai. Quantos agora estão angustiados, desesperados, porque receberam uma notícia trágica, uma notícia triste. Oh, meu Pai, parece que os problemas nunca acabam. Quando o problema não é com a gente, é um familiar que está sofrendo, é um familiar que está triste, abatido. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos da tua graça nos renovando. Pai, muitas vezes os problemas são tão grandes, Pai. A ansiedade toma conta do nosso coração. A gente acha que vai ter um infarto, a gente acha que vai morrer, porque as lutas são terríveis, Pai. Mas venha nos socorrer agora, Senhor. Eu repreendo toda obra maligna contra a vida dessa pessoa, toda a opressão do diabo, toda a obra de Satanás contra a vida deste homem e desta mulher. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, reveste-nos com a tua armadura, meu Pai. Dá-nos o escudo da fé. Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos tudo que vem contrário a nós e nós te adoramos, Senhor, no meio da tempestade. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, tu és adorado, tu és digno de todo louvor e adoração. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode nos abençoar, nos encher de bênçãos, de proteção como o Senhor? Ninguém, Pai. Não há ninguém como tu, Senhor. Só o Senhor é digno de louvor e adoração. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor habita no mais alto e sublime trono. Mas a tua palavra diz que o Senhor também habita com o coração arrependido, com aquele que tem um coração quebrantado. Oh, meu Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Quantas vezes duvidamos do Senhor? Quantas vezes achamos que o problema é maior que o Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor, pela nossa falta de fé. Oh, Senhor, queremos crescer espiritualmente e eu creio que o Senhor tem dado oportunidades para o nosso crescimento. Muitos que estão agora se lamentando, chorando, eu te peço, Pai, tira, Senhor, toda a dor, todo o peso na alma. Essa pessoa que não consegue vencer o luto, vive chorando pelos cantos porque a ausência, a saudade é muito grande. Mas, Senhor, conforta esses corações. Oh, meu Pai, eu te peço, ajuda-nos a viver vitoriosamente todos os dias da nossa vida. Que a gente não fique um dia sequer longe da Tua presença, mas que a cada dia a gente possa se aproximar, que a gente possa viver em comunhão, em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos, como é bom orar, não é verdade? A gente acalma, a gente muda a nossa frequência, né? Porque muitas vezes estamos tão atribulados, tão angustiados, ansiosos. E é importante a gente separar esse momento de oração. Por isso agora eu peço que você compartilhe. E caso você ainda não faz parte da Jornada da Fé, é um movimento que eu criei aqui na internet, onde você vai se fortalecer com os livros digitais que eu escrevi. São 3 livros que você vai ler pela manhã ou antes de dormir e eles vão transformar a sua vida. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus e a gente se sente confuso, a gente se sente frustrado e muitas vezes a gente não sabe o que fazer para agradar a Deus, não é verdade? Por isso, nestes 3 livros que eu escrevi, eu te mostro passo a passo como você vai ter um momento de comunhão com Deus, como você vai aprender a prosperar em todas as áreas da sua vida. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar, www.jornadadafé.com.br. Clique no link aqui abaixo, vai lá e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Deus te abençoe, eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.